começar, então, nossos trabalhos. Eu vou pedir a Lara para poder fazer uma leitura e, em seguida, eu vou fazer a prece. Boa noite, gente. Eu sou a Lara e eu vou ler o texto do Allan Kardec. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma greve responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Então, vamos aproveitar essa leitura, esse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por esse evangelho de amor, a espiritualidade amiga que nos ampara e nos orienta. Agradecer por esse momento, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome desse evangelho, para um estudo, para esse aprendizado. Que nós possamos aprender, apreender e colocar em prática, senão tudo parte no nosso dia a dia. Queremos agradecer pela nossa vida, pela oportunidade diária de refazer cada passo da nossa vida. Agradecer pela nossa saúde, pela nossa casa, por estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações, buscando melhorar as nossas ações para atingir o nosso bem maior. Pedimos pelos nossos irmãos mais necessitados do que nós, e que essa energia se emane por todo o planeta, e que cada um receba de acordo com seu merecimento. Sendo assim, damos por iniciados os trabalhos, dando muito graças a Deus, que assim seja. Boa noite a quem entrou aí, ao longo desse processo, mais uma vez. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo a nossa irmã, Maria Alice de Lira Borges. Ela é de Recife e ela faz parte de um grupo, né, chamado Ágora Espírita. É um coletivo e eles discutem aí, né, eles abordam os temas sobre inquietações, né, pelas injustiças sociais, políticas, sociedade, e vários outros temas, e tudo sobre a luz, né, da doutrina espírita. E hoje ela está trazendo para nós o tema percepções espíritas sobre o racismo. E é com muita alegria que eu te passo a palavra, Alice. Fique à vontade. Nós temos aí até às 9 para poder absorver tudo que você veio trazer para nós. Muito obrigada. Bom estudo para todos. Boa noite, eu que agradeço, né? Boa noite a todas, a todos, né? Eu estou muito feliz, né? Estava comentando momentos antes, né? Estou muito feliz e agradecida pelo convite, né? Por estar essa noite aqui com vocês. Então, que a gente possa conversar um pouco, né? Eu desejo que seja uma noite voltada para a reflexão. E aproveito também para agradecer em nome do Ágora Espírita por esse momento. Eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. E aí fica melhor para vocês poderem acompanhar. Tá, hoje, como foi citado, né, a gente ficou um pouco de conversar sobre as percepções espíritas e sobre o racismo, né, e que é um assunto muito amplo, então a gente tem que fazer alguns recortes, a gente tem que escolher alguns caminhos, né, da Maria temática. Alice, tá falhando o seu áudio, tá? Tá falhando meu áudio? Para mim está normal. Tá normal? Ah, tá joia. Está normal sim, tá? Tá legal? Está sim. Ah, certo. E aí, o caminho que eu escolhi hoje foi que a gente caminhe um pouco pela história do Brasil e, ao mesmo tempo, a gente faça pontuações e análises sobre o que o Espiritismo ele nos traz de contribuição. E aí, o primeiro ponto, né, que a gente pode falar já de início é que o racismo ele não é algo recente, né? São ações, é um sistema de sociedade que vai estar presente no Brasil desde que o Brasil se tornou Brasil, né?
Então, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, na época lá do período colonial e da escravidão, onde as escolhas feitas por aqueles espíritos encarnados, né, daquela época, que eram em busca de poder, de dinheiro, de ganância, causou muitos danos e que ainda repercutem na nossa atualidade. Então, antes mesmo da gente falar assim, do período colonial em si, né, eu sempre gosto de trazer uma reflexão de uma palavra que, por vezes, passa muito despercebida e que, dependendo do contexto, da forma que ela for utilizada, essa palavra pode mudar até uma sociedade. E essa palavra é justamente a palavra raça. Né? A origem da palavra em si é bastante discutida, né? Mas dentre assim, as várias opções de origem dela, ela sempre está associada à linhagem, às gerações, a descendências, a classes, e o seu sentido ele foi sendo mudado de acordo com os interesses, né, dos espíritos encarnados. E aí ela já foi utilizada para plantas, para animais irracionais, em vários outros sentidos, e também ela sofreu uma forte reformulação justamente na época em que os encarnados europeus eles resolveram, né, levar o sistema colonial, né, para vários outros espaços, para várias outras fronteiras, para várias outras fronteiras, e essa também era uma época em que eles estavam considerando que todas as pessoas que fossem diferentes deles e da sua cultura seriam selvagens ou seriam primitivos, porque eles entendiam que eles eram civilizados e eles iriam livrar o mundo das trevas, né, implantando o seu modo de cultura para justamente mudar a realidade. E, além disso, também, por consequência, eles aumentariam, né, como a gente sabe, seu poder, suas riquezas, seus controles, né, de todos os espaços e das pessoas. E aí, esse sentido de raça que eu pedi para vocês pensarem, ele vai ter um papel muito central nessa época, porque ele vai auxiliar, né, que uma operação conjunta entre, ao mesmo tempo, a ocorrência do sistema colonial com a escravidão. Ela vem embasar justamente uma ideia que existe superioridade e inferioridade biológica entre humanos. Então, os superiores seriam os europeus brancos, a sua cultura, seu modo, suas ações, e todos que não participassem desse grupo seriam inferiores. E aí, para que esse discurso se mantivesse, eles precisaram ter justificativas, né? E aí, para eles terem essas justificativas, eles tiveram auxílio na época da ciência, eles tiveram auxílio do movimento religioso da época, não é? Por exemplo, tem uma fala do Silvio Almeida que ele diz, né, que a ciência ela trazia algumas ideias, né? Por exemplo, de que a pele não branca e o clima tropical favoreciam o surgimento e o comportamento lascivo, imoral e violento, além de indicarem pouca inteligência e inferioridade racial entre os povos colonizados. Né? Então, era essa ideia que a ciência da época pregava e auxiliou, né, essa manutenção. E aí, outra forma que a ciência agia também, por exemplo, era por meio dos tratadistas, que era um pouco assim, parecido com o que a gente chama de historiadores agora. Eles iam para as áreas que iam ser colonizadas e eles faziam os relatos sobre os povos diferentes, né, dos europeus. Só que eles sempre associavam essas pessoas como, por exemplo, sem história, infelizes, degenerados, e eles sempre associavam a animais irracionais, justamente para poder desvincular, né, a relação de humanidade dessas pessoas. E aí, por consequência, né, as pessoas dessas raças seriam selvagens. Aqui tem um exemplo, né, dessa tentativa de associação. Então, por exemplo, os povos originários, eles eram os primitivos, eram associados como primitivos. Os africanos, eles eram associados como macacos. E aí, como vocês podem ver nessas imagens, né, se faziam estudos, né, mostrando o perfil do europeu e o perfil do africano, né. Ao lado, você já vê a imagem, por exemplo, de um macaco, para poder evidenciar os traços físicos, né, evidenciar algum tipo de semelhança. E os povos originários, eles eram desenhados para mostrar o quanto eles não eram civilizados, né, nos modos europeus, o quanto eles estavam mais próximos dos selvagens. E, a partir daí, várias ideias, né, a ideia de diferentes raças de maneira biológica fez com que fosse afirmado com que habilitasse ações diante de uma superioridade de humanos, né, entre humanos. Então, era como se tivesse uma superioridade entre humanos. Aí, só que, com o tempo, né, o tempo vai passando,
os estudos, as evoluções vão acontecendo, e aí foi descoberto pela própria ciência que entre humanos não havia isso de superioridade ou inferioridade. Então, ao invés dessa ideia, foi descoberto que as variações físicas, né, entre seres humanos vinham do clima, da vida e dos costumes. Por exemplo, isso que eu li agora, ele poderia ser de vários estudos comprovados da ciência, mas foi da questão 52 do Livro dos Espíritos, né? Na parte em que Kardec ele faz perguntas sobre essas diversidades de raças. E ainda a gente encontra alguns complementos, né, das respostas dos espíritos na questão 53, por exemplo. Tem alguém falando? Não consegui. Da questão 53 dos espíritos, né? Quando é perguntado, o Kardec ele pergunta aos espíritos, né, se os homens eles surgiram de muitos pontos do globo. E aí os espíritos eles vêm explicando, né, que sim, em épocas várias, né, o que constitui uma das causas da diversidade. E se vocês olharem também a questão 54, né, do Livro dos Espíritos, é afirmado que essas diferenças elas não constituem nenhum tipo de espécie distintas. Então, o que é que os espíritos eles nos dizem com essas três questões? Primeiro que diferenças físicas nos corpos dos encarnados estão relacionadas aos climas onde residem, né, a questão de vida, a questão de costumes, e também nos dizem que nós somos diversos, nós somos plurais, que vai existir sempre diversidades físicas. E aquela ideia de desumanização por diferenças de raças não existe. Inclusive, os espíritos eles fazem até uma associação muito legal quando eles perguntam né, porventura, múltiplas variedades de um mesmo fruto seriam motivos para eles deixarem de formar uma só espécie. Então, eu acho bem sensacional esse questionamento que eles nos deixam. Então, esse era o primeiro, né, a primeira dimensão que eu queria comentar com vocês, né? A gente já entendeu que tanto pela ciência quanto pelo espiritismo, raça, nessa ideia biológica, ela não existe, porque justamente não existe superioridade, né, porque alguém nasce branco, ou inferioridade porque alguém nasce negro, por exemplo. Não por parte biológica, nem por parte de Deus. Então, isso já faz com que a gente seja convidado, né, para ser contrários, né, a tudo que esteja associando, mantendo ou justificando qualquer tipo de superioridade entre encarnados, por conta de raça, por conta de traços físicos, por conta de cor, por conta de cultura, né? E aí, o segundo ponto que eu queria conversar era sobre algo que eu mencionei um pouquinho atrás, que eu disse que dependendo do sentido da palavra, ela poderia mudar para as sociedades. E nesse período nesse período em que a ciência ela justificava essa ideia de que existia uma raça superior ou inferior, até o momento que ela começou a provar que não existia, não é para seres humanos, foi tempo suficiente para que esse sentido de raça ele se respaldasse na escravidão colonial, como eu citei para vocês. E aí, escravidão essa que muitas vezes a gente não está acostumado a conhecer profundamente no dia a dia. Inclusive, se eu pedisse para vocês lembrarem um pouco, né, do que a gente aprende sobre escravidão ao longo da vida. Eu até coloquei essa imagem para ajudar nesse processo, porque geralmente a história que é mais repassada é que o Brasil ele foi descoberto pelos europeus, que os índios, né, que foi assim que os europeus chamaram os povos nativos, eles eram preguiçosos, não queriam nada, que os escravos negros vieram trabalhar aqui como mão de obra. A religião veio salvar justamente esses povos degenerados. Só que aí, essa história, né, eu gosto muito de um comentário do Ailton Krenak, né, para quem não conhece ele, é uma liderança, um autor que é dos povos originários, né, do povo Krenak. Ele gosta de dizer muito que essa é uma história para embalar o filho do colonizador. A gente não precisa continuar mantendo esse tipo de discurso. Né? Se a gente for brevemente trazer essa história como ela realmente aconteceu, a gente ia dizer primeiro que a área que a gente chamada hoje de Brasil, né, ela foi invadida pelos europeus, né, os povos originários, que eram diversos, assim, mais de 3 milhões, divididos em vários povos, com suas linguagens, suas culturas diversas, que viviam em harmonia, né, nessa terra, eles foram denominados como índios pelos colonizadores, para que pudessem ser desumanizados.
os africanos eles foram retirados de seus variados povos, né, em seu continente africano, para serem escravizados, para serem torturados, para serem submetidos a várias funções de extrema exaustão e desumanas, né? A gente poderia falar também que os europeus, antes de embarcarem os africanos nos navios, eles faziam com que eles dessem várias voltas em torno de um baobá, que é uma árvore sagrada no continente africano, onde em cada volta eles deixariam o seu nome, o seu endereço, a sua crença, os seus gostos, sua família, para poder se tornar um objeto do colonizador. E aí, além dele ser desumanizado, em seguida ele seria rebatizado, né? Ele seria batizado com uma nova identidade, que seria a identidade cristã ocidental. Então, até o baobá, ele passou a ser chamado de árvore do esquecimento, porque os escravizados eles eram obrigados a deixar ali toda a sua memória, toda a sua sabedoria. E isso era tão marcante, né? Era feito de maneira tão bem planejada, que esse rito que foi criado pelos colonizadores era responsável pelo esfacelamento da memória. Era como se fosse um tipo de apagador, capaz de anular as lembranças, né? E tornar essas pessoas mais suscetíveis ao trabalho escravo, sem que viesse se rebelar. E ainda assim, sobre os caminhos dos navios, eu queria comentar até outro ponto, que é assim, não sei se vocês recordam nomes de navios negreiros, não é algo muito comum da gente conhecer, de ter essa noção. E aí eu posso citar alguns nomes de navios negreiros que vinham aqui para o Brasil, como, por exemplo, Boa Intenção, Feliz Destino, Feliz Dia Pobrezinhos, e tem um especial que sempre vinha ocupado, assim, com 71% da lotação, que era com crianças para serem escravizadas, e o nome dele era Caridade. Então, a gente já analisa, né, a dimensão do como foi utilizado, né? E aí, sobre o trajeto em si, como eram as condições subhumanas que sobreviviam, né? E as condições subhumanas que sobreviviam os indígenas e os negros aqui no Brasil no período colonial, nem vou citar muito, porque eu sei que essa parte a gente tem um pouco mais de noção. Vocês sabem que foi uma coisa muito grotesca, né? Foi muito desumano. E onde os próprios espíritos, eles chegam a afirmar, né, que eram contrárias às leis de Deus, né? A escravidão, na visão dos espíritos, é considerado um abuso de força, né? Como vocês podem ver, ela é contrária à natureza. A lei humana que se consagra à escravidão, pois se assemelha ao homem, o irracional e degrada-o física e moralmente. Isso é a questão 829 do Livro dos Espíritos. Então, novamente, os espíritos eles vêm rechaçar essa ideia de homens como propriedades e objetos dos outros. E, bom, assim, atualmente, nós, enquanto assim, sociedade, nós dizemos que somos contrários à escravidão. Nós achamos que esse período colonial foi horroroso, não é? Que esse período escravagista faz parte de um passado muito distante. Mas eu peço novamente, né, para que vocês reflitam se somos realmente uma sociedade que é dita contrária ao período de escravidão e que o período colonial ele de fato ficou para trás, porque assim a gente ainda aprende, né, a história do colonizador tantos anos depois, tantos avanços no modo de pensar, né? Eu tenho certeza que quando eu perguntei sobre o que vocês aprenderam sobre a história de escravidão assim mais antigamente, todos relembraram mais da primeira história, né? Aquela que é de embalar o filho do colonizador. E eu digo para vocês que a resposta é um pouco simples, né? A escravidão colonial no Brasil, ela durou, assim, no mínimo uns 300 anos, né? Inclusive, o Brasil ele foi o último país a abolir, né, o modelo escravagista. Só que aqui no Brasil, a gente ainda vive, né, as influências do período colonial, né? Só que com outras denominações. E eu posso explicar um pouco, né, o motivo dessa minha afirmação, né? Faz, assim, basicamente uns 133 anos, né, da nossa famosa... Acho que tem algum compartilhamento na minha tela. Compartilha novamente, por favor. Vou compartilhar. Alguém equivocadamente compartilhou, tá? Desculpa aí. Sem problema, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu...
bem rapidinho. Acho que vai. Ok. Deixa eu botar aqui. Agora sim, bora. Aí, faz assim uns 133 anos, ou um pouquinho mais, né, que aconteceu a famosa abolição, né, que de certa forma já é algo recente, né, e quando essa abolição ocorreu, não foi por conta necessariamente de uma princesa salvadora, né, que resolveu assinar um documento, e, na verdade, o que aconteceu foi uma pressão do exterior, e também de vários movimentos raciais, né, abolicionistas brasileiros, como, por exemplo, eu trouxe aqui até duas fotos, que a gente geralmente não é muito acostumado a ver as fotos, né? Por exemplo, do Luiz Gama e do André Rebouças, né? Para poder representar essa luta. Mas temos vários outros e outras pessoas que lutaram ao longo desse tempo. E aí, existe uma música do Lazo Matumbi, que é um baiano, ele é cantor, ele é compositor, sobre o dia seguinte à assinatura da abolição, né? Ela é em forma de reggae, mas eu gosto muito de uma vez que ele foi chamado para o Congresso Nacional, e aí ele tornou mais poética ao recitar a letra. O nome dela é 14 de Maio, certo? E ela foi composta pelo Lazo e também pelo Jorge Portugal. Eu vou botar aqui, talvez o som saia um pouco diferente da imagem, mas a gente vai tentando aqui fazer dar certo, certo? Deixa eu tentar. Por aí. Não tinha trabalho em casa, levando-se, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzezonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas ninguém resiste, o meu corpo é de lutar. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue, se ligue, agora que você não vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Achei para todos. Obrigado. E aí, ele nos mostra, não é, a realidade do que é que aconteceu com os negros libertos, não é? E como Luísa de Bairros fala, não é, após a assinatura da princesa, faltou criar condições, não é, para a população negra pudesse ter algum tipo de inserção mais digna na nossa sociedade. Ou seja, quando a princesa ela assinou esse documento, ela não revogou nenhuma outra lei que já existia, não é? E já existiam leis racistas. Como, por exemplo, eu posso citar a Lei de Educação, que era lá em 1837, onde impedia, não é, que os escravos e pretos africanos eles frequentassem a escola, mesmo que eles fossem libertos, então não podia ter acesso às escolas. E também, em 1850, existia uma lei de terras, né, que impedia que os negros eles pudessem ter as terras, ter acesso às terras serem deles. Então, além disso, foram criadas também várias políticas, não é, para que pessoas do exterior elas viessem para o Brasil para poder ocupar os empregos que fossem existentes aqui. Ao mesmo tempo, né, com a assinatura, foram criadas outras políticas.
outras leis que seguiam, né, nesse princípio de marginalização do negro, como, por exemplo, a lei da vadiagem, a lei da criminalização da capoeira, né, onde qualquer policial ele poderia prender pessoas negras que estivessem andando na rua e não tivessem como comprovar um emprego, né, uma residência, ou que estivessem portando objetos ou jogando capoeira. Então, além da lei ela atuar nessa questão de deixar marginalizadas as pessoas, né, determinados espaços eles também impossibilitavam a entrada de negros, né, de uma maneira que pode ser até considerada sutil, não é? Que, por exemplo, eles colocavam placas que proibiam a entrada sem sapatos. E nessa época, só quem não possuía sapatos eram os pobres e os negros que saíram nessa condição de escravizados, né? E já não tinham acesso à escola e não podiam ter suas próprias terras, e os empregos já estavam sendo destinados para as pessoas externas. Então, eu estou falando dessas situações do passado, mas pessoas negras, pessoas que são aliadas da causa racial, de combate ao racismo, né, sabem que isso aí não ficou só no passado, né? E tem um texto que eu acho ótimo que faz essa relação, ele resume bem essa relação, passado e presente, que é de Correia. Ele diz assim: decorridos 133 anos, porque no ano que ele escreveu fazia 133, né? Nós negros não estamos presos a grilhões nem submetidos a chibatas, mas expostos a novas formas de violências estabelecidas. Saímos das senzalas para as periferias, das dores dos corpos açoitados para vítimas de assassinatos, do trabalho escravo à exploração no mercado de trabalho. Há inúmeras situações de rebaixamento da condição humana que provocam o seguinte questionamento: onde é que mora a tal liberdade plena do povo negro? E aí, eu quis trazer todas essas informações históricas para a gente poder conseguir entender esse conceito de racismo de uma maneira mais profunda, né? Para que a gente não olhe mais para o conceito de racismo como algo muito distante de nós. Então, se a gente for pensar, né, colocando tudo que a gente falou até agora, o conceito de racismo, na verdade, existem vários, mas eu gosto muito do Silvio Almeida, né, para trazer, porque ele vem com essa ideia de um racismo como estrutura, e aí ele explica que racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que combinam desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a qual eles pertencem. Então, quando a gente olha o conceito de racismo, a gente entende que ele segue acontecendo no Brasil desde aquela época que a gente começou a afirmar que existia uma superioridade de raças e que a construção dessa sociedade, mesmo não sendo chamada mais de sociedade colonial, as condições sociais elas foram e continuam desiguais para os indivíduos a depender de qual raça eles estejam inseridos. Infelizmente, né, ainda há pessoas que dizem que as pessoas negras, que as pessoas indígenas, todos os outros grupos que foram colocados à margem da sociedade, né, que foram e continuam sendo impedidos de, por exemplo, expressar suas culturas, caso assim desejem, são chamados mimizentos, né? Eles se fazem de vítima, eles são os próprios que se colocam como inferiores. Mas me digam só, eu tenho certeza que vocês já viram, né? Além de tudo isso que eu já mencionei, eu poderia ter citado, assim, vários, né, outros exemplos, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum momento informações como aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, né? Então, se a gente for pensar aqui do tempo que eu comecei a falar, a gente já teria uma mãe negra sofrendo pela morte do seu filho, mais uma vez, né? Então, como é que as pessoas podem achar um dado desse natural, né? Nós tivemos vários tipos de chacina, teve aquela chacina de Jacarezinho, né? E aí, naquela chacina de Jacarezinho, eu lembro que perto daquela chacina teve uma fala bem marcante de um homem que ele vivia, né, em Alphaville, e aí ele disse, né, chegou para um policial e disse assim: você pode ser macho na periferia, mas aqui você é uma coisa, e aí ele falou uma expressão bem, assim, bem ruim, né? E aí ele disse para o policial, né? E eu fico pensando em que momentos a gente passou a naturalizar, né, a morte de pessoas na periferia, em que momento a gente passou a naturalizar que a morte de pessoas negras e indígenas é algo como natural, né? Eu fico pensando o que é que faz uma mulher branca ela deixar o filho da empregada sozinho no elevador porque ela estava agoniada para pintar as unhas, né?
ela faria isso com o filho de uma amiga, ela faria isso com a própria filha, e aí, que é, por exemplo, o caso do menino Miguel, que é daqui de Recife, né? E até hoje não foi feita a justiça, né, em relação ao caso dele. Né? Já faz anos que uma família ela pede justiça porque simplesmente um homem negro ele foi alvejado com 80 tiros dentro de um carro. E até hoje ainda não houve, né? De vários outros casos eu poderia falar, né? De vários, né? Eu citei esses exemplos, mas eu poderia citar vários outros. Eu poderia passar a noite citando casos, né? E aí, quer dizer, até uma hora atrás eu fui pesquisar assim, notícias de racismo, e aí já foi atualizada de novos, que eu já nem estava sabendo, não é? Então, a gente viu essa semana, recentemente, o caso da empresária, né, que foi pedida para se retirar, né? O homem confundiu, ela foi falar com o namorado na padaria, e aí o rapaz pediu para ela se retirar, achando que ela era uma pedinte, só porque simplesmente era ela negra. Né? E aí, eu trouxe todos esses exemplos, né, para dizer duas coisas. A primeira é que não são casos isolados. Eu trouxe esses daí porque tiveram algum tipo de veiculação na mídia, mas todo diariamente existem vários casos diversos. E a segunda questão é que esses acontecimentos, eles não é por causa de Deus, necessariamente, né? Eu convoco vocês, se quiserem anotar, para depois dar uma olhada também, a olhar a questão 806 do Livro dos Espíritos, né? Quando é perguntado se é lei da natureza as desigualdades das condições sociais, e a resposta é dita, não, é obra do homem, não é obra de Deus, né? Ou seja, os espíritos, eles trazem a responsabilidade aos seres encarnados, né? E nós, como encarnados da atualidade, precisamos combater essas desigualdades, né, de condições sociais, que ainda, infelizmente, seguem existindo. Que nós, enquanto espíritas, a gente possa aplicar as questões 875, 876, 877, que falam sobre justiça, que falam que precisamos respeitar os direitos dos demais, não é? Aquele que é dito assim, aquele que respeitar o direito do outro procederá sempre com justiça, não é? E sempre que necessário, por vivermos em uma sociedade, né, e a sociedade ela ter suas exigências, a gente sempre vai precisar de leis humanas, né? Isso aí já nos diz a questão 794, né, para que a gente possa caminhar uma sociedade mais justa, né? Inclusive, gostaria até de enfatizar, né, que na atualidade racismo é crime, não é? Então, nós espíritas, nós temos a capacidade e o auxílio, né, dos espíritos para poder diferenciar o bem do mal. Né? Se a gente for olhar lá a questão 630, é dito que o bem é tudo conforme a lei de Deus, o mal é tudo que lhe é contrário. Não é? Então, fazer o bem seria proceder de acordo com a lei de Deus, né? Fazer o mal seria infringi-lo. E ainda, se a gente for olhar a questão 640 e 642, eles dizem, né, que todos que se aproveitem de um mal praticado por outro alguém é como se tivesse praticado. Então, aproveitar o mal seria participar dele. Então, não basta apenas não praticar esse mal também, é necessário que seja praticado bem, justamente porque a não prática do bem é justamente a prática do mal. É bem interessante isso. Então, não adianta a gente fechar os olhos, dizer que porque o racismo, ele, por exemplo, está nas entranhas da sociedade, que a gente não tem relação com isso. Né? Tem uma frase da Angela Davis que é bastante reproduzida, né? Que é aquela, não adianta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Isso se relaciona muito com essa ideia de prática do bem, né? Não adianta não só fazer o mal nessa sociedade, é necessário fazer o bem. Então, em uma sociedade que ela é racista, a gente sabe disso, né? Toda ação que não combate o racismo só faz com que ele continue atuando, né? Que ele continue perpetuando. Então, além disso, a gente sabe, né, que o espiritismo e o agir espírita, ele não é contemplativo. Né? Se a gente for olhar lá a questão 657, a doutrina, ela nos convida a agir em prol do progresso, em busca de uma fraternidade, da justiça e de um apoio ao próximo. E aí, por fim, eu gostaria de falar, assim, algumas ideias
de como a gente pode agir. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu acho que já é um início de reflexão. Não é? Um dos pontos é a gente ter momentos como esses, né, que tragam informações para as pessoas, que a gente possa trocar, que a gente possa buscar conhecimento, que possamos repassar essas informações, que a gente possa lutar mesmo ativamente para uma sociedade sem desigualdades sociais, né? Afinal, eu acredito que, enquanto humanos, a gente já pensa assim, enquanto espíritas mais ainda, né? Sobre a questão do racismo, é bem importante a gente lembrar que o racismo ele está presente em todos os aspectos da sociedade. Então, possivelmente em todos os espaços dessa sociedade, né? O racismo ele vai estar desde aqueles assassinatos diários, mas ele também vai estar de uma forma velada. É naquela coisa que quando chamam de brincadeira, né? Quando fazem, por exemplo, relacionado ao nariz de alguém, né? Ao cabelo crespo, ao modo de falar, né? O racismo ele também vai estar em falta de oportunidades, de espaços, e aí eu já convido a vocês, né, a refletirem, né? Não é necessário você responder aqui, não, é só uma coisa individual mesmo, né? Onde é que estão, de fato, as pessoas negras no movimento espíritas? Quais são suas atuações, né? Como era no passado, como é que está na atualidade, se está tendo avanços, como é que está acontecendo isso, né? Existem pessoas negras em cargos considerados de comando, né, de escolhas em coletivos de instituições espíritas, né? Quantos palestrantes negros vocês conhecem, né? Quais são suas funções, né, que as pessoas negras ocupam no seu entorno, né? Como é que estão esses debates sobre as condições sociais, seja das pessoas negras, seja das pessoas indígenas, né, nos seus coletivos, nos seus centros, não é? Eu acredito que desde a educação espírita, lá nas criancinhas, até as palestras públicas, a gente pode trabalhar em prol de uma sociedade muito mais justa, com muito mais igualdade de direitos, não é? Seja eles raciais ou outros, não é? E aí a gente tem essas possibilidades. Outra informação que eu gosto sempre de relembrar é que, como a gente viu hoje, a colonização ela foi muito mais além do que só a invasão de território. Ela foi além da escravidão. Ela ainda está presente nas nossas mentes. Não é à toa que a gente ainda aprende a história do colonizador, né? Então, para a gente conseguir essa emancipação, né, dos grupos que foram e são marginalizados, especialmente negros, os povos originários, a gente precisa libertar as nossas mentes, né? Nós somos ensinados desde pequenos esse pensamento do colonizador. E aí é por isso que a gente naturaliza tão facilmente atrocidades, desigualdades de grupo marginalizado. Às vezes a gente para e pensa, quando começa a ouvir essas coisas, a gente pensa, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E é justamente assim que a gente vai naturalizando ao longo da vida, né? Além disso, acompanhar, né? Existem vários grupos, né, espíritas e não espíritas, né, que lutam, né, em relação a essas questões raciais, movimentos raciais, para a gente aprender mesmo, né? Todos estamos aqui para estar aprendendo, para trocar e etc, né? Para a gente poder saber, né, o que está acontecendo no Brasil, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam focadas, Estados Unidos, mas aqui no Brasil está acontecendo coisas diariamente, né? Então, acompanhar esses movimentos, né? Atualmente tem Instagram para quem gosta, Mídia Índia, tem o APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, existe um Movimento Negro Unificado, o Afronte Coletivo, o Coletivo Cara Preta, posso botar até tudinho depois aqui no chat, quando vocês estiverem falando, né? Existem a rede de mulheres negras, que em cada estado tem, aqui em Pernambuco tem em vários estados tem, né? Existem vários outros que vocês também podem complementar, né? E aí a gente acompanhar também grupos espíritas, né, que estão produzindo sobre essa temática, né, que já estão correlacionando essas temáticas com o espiritismo, né, e aí levar isso para os seus coletivos, para as suas casas espíritas, não é? Se não tiver domínio da temática, entre em contato, né, com esses coletivos, chama para fazer um estudo interno, para fazer um ao vivo, para fazer algo, né, ou até mesmo você já pode levar e reproduzir isso para outras pessoas. E aí a gente também está um pouco atento às nossas atitudes, né? Está constantemente atento e vigilante com as nossas atitudes, já que a gente entende que a gente vive numa sociedade racista, então a gente lembra que todos os dias, inconscientemente ou conscientemente, né? Se você não estiver vigilante, é uma grande possibilidade que você tenha uma atitude racista, porque você aprendeu isso desde pequeno. Então, a gente começar aos poucos
a tentar estar vigilante em relação a nós mesmos, né? Seja uma pessoa negra reproduzindo racismo, que pode acontecer, ou, vamos supor, uma pessoa branca atuando mesmo no racismo, né? E aí, enfim, atuar em prol de tudo que a gente possa diminuir, né? Até que a gente consiga extinguir essas desigualdades de condições sociais, não é? Existem várias maneiras da gente atuar, não é? Então, como eu mostrei para vocês aqui, a gente tem uma dívida não só histórica, mas a gente tem uma dívida histórica e jurídica, né? Porque foram feitas leis ao longo dos anos para impedir os acessos, para impedir condições. Então, houve justamente esse uso de leis para excluir, para marginalizar mesmo as pessoas. Então, é dever do próprio Estado, né, brasileiro, reorganizar essas leis, de criar formas de inclusão, e a gente também, né? Então, por fim, agora eu prometo que é o fim mesmo, eu gostaria de ressaltar que as mensagens que os espíritos eles nos deixam é que nós espíritas nós temos muitos motivos, não é, para sermos tanto com as desigualdades de condições sociais, quanto qualquer outro tratamento, não é, diferente por raça, como eu já citei, seja por crença, né, e aí a gente tem explícito a questão 838, 839, né, que se diz que toda crença é respeitável, né, quando se insere e quando sente a prática do bem, e que o espiritismo ele contribuirá para o progresso, abolindo os prejuízos, né, de seitas, de castas, de cores, né, ensinando aos homens aquela grande solidariedade que há de os unir como irmãos, né? Então, vamos como espíritas agir. Então, basicamente, assim, eu sei que foi o que eu pensei de início para tentar dar um tempinho também para as pessoas poderem comentar. Eu vou até parar de compartilhar a tela aqui para poder ver vocês. Deixa eu ver. Não tem ninguém falando, eu vou falar, pode? Pode. Queria agradecer você, tá, por essa explanação. A gente deve ser sempre lembrado disso, né? Porque às vezes o que não é falado não é visto, não é percebido, né? Eu vi a semana passada, eu não sei se você já viu, documentário Menino 23, eu não sei se você já percebeu. Eu fiquei assim, que paralisado a hora que eu vi aquele documentário. Tá no YouTube, se caso alguém quiser ver, conta algumas coisas da nossa história que a gente não sabe, né? E algumas coisas que estão, às vezes, no nosso subconsciente, se eu posso falar assim, que a gente não percebe, né? É Menino 23. E como que isso, às vezes, a pessoa que não sente na pele, ela não tem a percepção, a dimensão, né? E como que a nossa doutrina de amor e caridade, né, de fraternidade, e é com todos, né, você até enfatizou bem, mencionando até outras crenças, outras culturas, né, nós temos que ter essa visão macro, né, não podemos ficar só focado dentro da nossa casa, digamos assim, nós temos que ter essa visão, porque todos nós somos filhos de Deus, né, todos nós somos irmãos, com uma matéria aqui, a outra ali, né, que é para o nosso progresso, que é o que a gente precisa para poder crescer. Tá? Era esse o comentário que eu queria fazer e agradecer você. Tá bom? Eu que agradeço, eu que agradeço. E, inclusive, você falou algo que eu lembrei e nem mencionei, a questão de que, por sermos reencarnacionistas, né, hoje poderemos estar nascendo como pessoa branca, amanhã como uma pessoa negra, amanhã como homem, amanhã como mulher, né? E ainda tem essas questões que às vezes são esquecidas, né, em relação a isso. Não só fazer pelo outro, mas por si também, né? Mas muito obrigada pelo comentário. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha internet não está muito boa, mas eu quero falar. Primeiro, eu quero agradecer a você, Maria Alice, por esse estudo.
é tão importante, né, para nós, tanto nesse momento todo que nós estamos vivenciando e que nós já vivenciamos até aqui, né? E aí você falou uma coisa que eu ia falar, essa questão, né, da lei reencarnacionista, né? Nós já passamos por várias etapas, por várias fases, e se todos tivessem essa consciência, muita coisa seria evitada, né? Principalmente aqui nesse nosso país, que é tão plural, que é tanta mistura, né? E é um país assim que mais mata gente preta, né? E que nós diariamente vivenciamos uma situação, né, de racismo em todos os lugares que a gente passa, todos nós, né? Então, assim, seja no trabalho, seja numa roda de conversa, seja numa brincadeira, seja naquela coisa sutil que as pessoas têm de falar, né? Ah, porque não tem nada disso, a questão do mimimi, né? Que a gente ouve isso todos os dias e todos os dias nós sofremos com isso. Nós sofremos na pele, nossos filhos sofrem, os nossos amigos, né? Então, assim, foi muito bom quando você me perguntou qual que era o tema que nós poderíamos falar, e aí nós conversando, nós decidimos falar sobre isso, porque acho que nós que fazemos parte desse movimento, né, que nós vivenciamos isso diariamente, nós precisamos falar sobre isso, passar para as pessoas que estão próximas da gente, né? E temos que falar sobre isso sim, porque como você falou, nesse tempo que você falou, 47 minutos, provavelmente nós tivemos aí um número expressivo de pessoas pretas que foram violentadas e estão sendo violentadas nesse momento de alguma forma. Então, assim, eu quero te agradecer muito e precisamos falar mais, porque esse assunto ele é muito extenso, né? Ele é extenso demais. Então, eu quero que vocês aqui, meus amigos que estão presentes e aqueles que vão assistir isso para frente em outros momentos e que veem isso todo, o tempo todo, que tomem essa consciência de que esse tema é um tema muito importante e que nós precisamos falar sobre ele e mudar a nossa postura, mudar o nosso olhar sobre as pessoas pretas, sobre as nossas crianças pretas que estão aí, estão nas ruas, né? Estão nas escolas das periferias, estão tentando ter oportunidade e que muitas das vezes não conseguem ter a oportunidade simplesmente porque vieram nessa encarnação pretas. Então, eu quero muito te agradecer por isso. Eu que agradeço. O Marco, acho que quer falar. Marco, fica à vontade. Eu queria fazer um comentário que nós vemos também a importância que a doutrina espírita tem em nossas vidas, né? Porque quanto mais nos espiritualizarmos, menos racial nós vamos ser, né? Então nós vemos que tem uma importância muito grande exatamente para ajudar, né, desse conhecimento que nós temos que ter e nessa conscientização de que todos nós somos iguais, né, perante Deus e devemos ser perante a sociedade. É isso aí. Com certeza, e é muito interessante isso, né, Marco? Porque o Espiritismo ele vem desmistificar essa questão racial, de gênero e de tudo isso, né? De que, eu sou o homem, eu sou a mulher, e eu sou branco, eu sou preto, não tem isso, né? Nós aprendemos que nós estamos nesse momento com essa roupagem, né? Mas que em outro momento nós tivemos várias outras, né? E que cada um de nós aqui nessa questão da reencarnação, que nós acreditamos fielmente nela, nós vivenciamos, estivemos nos navios negreiros, estivemos enquanto brancos escravizando, né, e estamos aqui ainda passando por isso. E, assim, é muito bom estarmos aqui reunidos e tendo essa oportunidade de falar sobre isso. Porque hoje nós estamos aqui, né, com essa roupagem, a roupagem preta, a roupagem branca, a roupagem homem, a roupagem mulher. E ainda nós estamos com a sociedade e as pessoas com essa questão de violentar as mulheres, o machismo ser muito forte, o racismo muito forte.
Então, assim, é muito bom nós termos o espiritismo como uma alavanca para poder, enquanto um grupo não tão grande, mas que lá na frente nós seremos muito maiores. E é como a Maria Alice falou, vamos falar sobre isso, vamos passar para frente, né? Que aí a gente vai conseguindo colocar essa temática aí muito mais acima e poder, quem sabe, né, nas próximas reencarnações e gerações, a gente conseguir diminuir esse grau tão violento, né, com as mulheres, com os LGBTs, que ia mais e todas as pessoas que sofrem, né, essa minoria, ou não é minoria, né, a gente pode pensar que é a maioria que sofre tanto, né, principalmente aqui no nosso Brasil. E eu quero deixar muito claro que às vezes a pessoa pensa que não, mas sempre tem alguém perto de nós sofrendo algum tipo de violência, tá? Seja ela qual for. Então não pensem em vocês que isso não acontece, é o que eu estou vendo na TV e não acontece perto da gente. Acontece sim. Acontece com seu amigo de trabalho, acontece com seu vizinho, acontece com aquela pessoa que às vezes está introspectiva e a gente não chega para aquela pessoa para saber dela o que está acontecendo. E às vezes ela está sofrendo algum tipo de violência. Então vamos pensar sobre isso, vamos raciocinar sobre isso, porque é isso que o Espiritismo quer da gente. Ele quer a nossa fé raciocinada. Perfeito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós ainda temos 8 minutos. É a oportunidade agora. Então, eu vou voltar. Aqui ninguém falou. Existe o racismo velado, né? E como nós usamos máscaras hoje, porque hoje nós podemos usar as máscaras, né? Mas nós, espíritos desencarnados, nós, quando estivermos na parte espiritual, os nossos pensamentos vão estar plasmados, né? Se nós não treinarmos aqui os nossos pensamentos, né? Porque às vezes a gente não fala, a gente não comenta, mas o que fervilha na nossa mente, né? Eu vou ser honesto com vocês, às vezes os pensamentos vêm, e eles estão em mim, e eles são eu. Eu sou formado deles, né? Isso é por quê? Porque essas coisas estão na cultura, estão no aprendizado, estão na sociedade, coisas que eu vou absorvendo. Então, se eu não me esforçar, me extirpar isso de mim, isso vai permanecer comigo, né? Com certeza, né, Evaldo? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui é da importância desse momento, porque nós precisamos ter um embasamento até para defender os nossos, né? A gente precisa saber ter esse momento de estudo para poder, se acontecer algo perto da gente, a gente saber como agir, saber o que fazer, né? Porque muitas das vezes a gente vê as coisas acontecendo, nós vivenciamos algum momento, uma fala racista, e a gente não consegue defender, não consegue falar sobre aquilo, né? Ou a gente vê alguém sendo agredido verbalmente, ou seja, um ato machista, por exemplo, e a gente não consegue falar, porque você não tem o conhecimento daquilo. Você não sabe que aquela fala foi racista, você não sabe que aquela fala foi machista, você não entende. Então, por isso que esse momento, esses encontros são importantes, para a gente poder, lá na frente, na hora quando você vê alguém sofrendo algum tipo de violência, você lembrar daquilo que você ouviu e aí colocar em prática. E aí que vem essa questão, né, do espiritismo, colocar em prática aquilo que a gente aprende, porque é isso que o espiritismo quer da gente, né? Ele quer que a gente coloque em prática o que a gente aprendeu aqui nesse momento. Excelente. E a Gilmara falando, eu até lembrei de um detalhe, de uma informação também, porque ela citou a questão do machismo e do racismo, né?
E aí existe uma relação, não é? A gente recentemente teve o Dia da Mulher, né? Então, aproveitando, existe uma relação em que as mulheres negras, né, as mulheres pretas, elas sofrem, né, essa interseccionalidade, a questão do machismo, a questão do racismo e a questão da classe, né? E aí, como a gente sabe, as mulheres pretas elas estão na base da sociedade, não é? E quanto mais próxima da retinta ela seja, mais ela é atravessada por inúmeros tipos de violência. Então, até complementar essa informação, porque são tantas coisas, né, como a gente estava falando, sobre a temática, que vão passando e a gente vai lembrando com a fala de vocês também, para mencionar, né, essa informação também. Exatamente, Maria Alice, ainda tem essa questão, né, da mulher preta, sofrer o racismo, não ter um lugar, né, um posicionamento de trabalho, um local que aceite, sem ser aqueles subempregos, e ainda sofre com a violência, né? Então, a mulher já sofre muito, e a mulher preta, ela sofre muito mais. E nós sabemos disso, que é diário. Então, a gente tem que estar sempre à frente. A gente tem sempre que se destacar mais, a gente tem sempre que fazer mais, porque se nós não estivermos igualadas ou estivermos um pouco abaixo, a gente não consegue ter acesso. O nosso acesso é bem limitado, né? E aí, quando você falou da questão dos palestrantes negros, e nós vemos poucos, e os poucos que tem quase não são citados, né? Não são falados, não tem aquele destaque, né? Igual os outros têm, né? Igual os outros palestrantes e aqueles que têm, que são aquelas pessoas que têm detêm de um conhecimento maior. Essas pessoas, quando elas são brancas, elas têm destaque, elas são faladas, elas são citadas, elas são pessoas que são vistas de uma outra forma, enquanto aqueles negros que também estudaram, que também detêm do conhecimento, que também têm aquele espírito, né, o acompanhando e o orientando, ele não tem as mesmas oportunidades. E ele também não tem o mesmo destaque, ele não é citado em todos os momentos. A gente pode perceber nas palestras que a gente assiste, né? Dificilmente você ouve um palestrante citar algum alguma coisa de algum palestrante que seja negro e principalmente o retinto, né? Que a gente sabe que ele existe, ele está aí, mas ele ainda não conseguiu ter o mesmo destaque que aquele palestrante que tem o tom da pele mais clara. Mas a gente está trabalhando para que lá na frente a gente consiga, né, ouvir mais a respeito, quando nós formos falar, lembrarmos, né, mais de Maria Alice, que veio falar para a gente, e tantas outras, ou poucas outras, que vêm falar para a gente, e fazem parte aí desse grupo, que é um grupo que sofre diariamente aí com essa situação que a gente sabe. Nós ainda temos 1 minuto. Alguém quer falar mais? Fica à vontade. Maria Alice quer encerrar? Quer falar alguma coisa para fechar? Só agradecer a vocês pela oportunidade, pelo momento, por estar aqui com vocês, partilhando, por também aprender com vocês, né? Cada fala de vocês, os comentários também. Cada vez faz com que eu também aprenda, né? Então, obrigada a todas e todos que estiveram aqui hoje. Nós aqui te agradecemos. A Maria Alice